Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liberaudiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler a segunda parte do conto O Regresso do Filho, de Florbela Espanca. Vamos à leitura. Efetivamente, ao sol posto, a Tiana passou montada no burrito que o Roque, um garoto de rosto vivo e corpo desempenado, levava brandamente pela reata a caminho do monte. A Nazaré tinha ido esperar a entrada do montado, que cortava a meio o atalho que ia direto às chãs. Pareces uma sardinha a assar nas brasas, gritou-lhe de longe a Tiana a rir ao vê-la aparecer, delgada e morena, sobre o horizonte avermelhado onde o sol se sumia lentamente. Quando, porém, meia hora depois, a Tiana tornou a montar o burrito, a que o Roque tomou a arreata num gesto de impaciência, pois era quase noite e as chãs ficavam longe, a pobre velha já não ria. Levava mais 20 anos sobre os ombros curvados e os olhos tinham-se-lhe cavado subitamente, cegos das mais dolorosas lágrimas que uns olhos podem chorar. O irmão ainda mourejava lá por fora, quando ela chegou à casa. Chegou dali a bocado, já noite fechada, com o gado. Da cozinha, onde punha a mesa para a ceia, ajudada pela afilhada, uma filhita de um criado que tinha puxado para casa, ouvia-se o vozear dos homens, o tropear dos machos nas pedras do pátio, de vez em quando o mugido profundo e lamentoso de um boi, o ladrar insistente dos cães à distância. A Tiana parava de momento a momento na sua lida e ia disfarçadamente à porta da cozinha para que a pequena não visse limpar a ponta do lenço preto os olhos que se lhe inundavam de lágrimas teimosas. Quando o irmão transpôs a porta da cozinha, conversando com os dois criados, deu-lhe as boas noites em voz sumida e foi numa tremura que serviu a ceia sem dar palavra. Quando acabaram de comer, o irmão levantou-se e, como de costume nas noites abafadas de verão, foi fumar um cigarro, sentado num poial de tijolo que corria a todo o comprimento da casa e donde se avistavam, em noites luarentas, os montes muito brilhantes engastados na meia-luz dos outeirinhos suaves, correndo brandamente até as altas serranias de Espanha. Estava muita gente na feira? Trouxeste as cordas? Perguntou-lhe ele de lá, ouvindo ainda lidar na cozinha. Trouxe, respondeu ela num murmúrio. Sabes, tornou ele, aquelas terras de semeadura da banda de cá do rio, as do Ti Samuel, estão para vender. Fui hoje vê-las. Quando o rapaz voltar, aquilo era tudo uma herdade, não te lembras? Ela não pôde responder, a garganta opressa pelos soluços. Ele continuou. Bem boa seara a do Brás, a terra é igual. Eu não tenho agora dinheiro, mas se elas não se venderem até lá, quando o meu rapaz voltar... Ó Gabriel, conseguiu ela articular, transpondo a porta da cozinha e ficando de pé ao lado dele. Não sei o que me adivinha o coração. Há quase um ano que não temos carta do Justino. Se lhe tivesse acontecido alguma coisa... O velho, sobressaltado, levantou para ela o rosto subitamente de uma palidez de cera. Via-se como de dia. O luar era uma cascata de luz despenhando-se dos outeiros. Inundava e submergia tudo. As sombras tinham se refugiado aos cantos, muito encolhidinhas, expulsas de toda a parte pelo dilúvio. E o manancial de luz correndo pelas colinas arredondadas, pelos vales fugidios, perdendo-se nos longes, era de minuto a minuto mais farto e transparente, alagando os montes muito caiados erguidos a meio das encostas ou nos altos de uma brancura milagrosa. Sim, gaguejou ela, soa-se para aí que o nosso Justino... E já com as lágrimas a correrem-lhe em fio pela cara abaixo. Foi em casa do compadre Justino que mo disseram hoje mesmo, quando voltava da feira. Receberam carta do Chico em que dizia que o nosso Justino, coitadinho, tinha morrido, lá para aquelas terras do interior.
Foi tão desvairado o olhar que o velho lhe lançou que ela teve medo e apressou-se a dizer, enxugando as lágrimas: Ninguém nos mandou dizer a nós. Tem fé, Gabriel, quem sabe lá. Pode ser que não seja assim. O velho não respondeu, mas deixou pender a cabeça e os braços num ar de desolação tão atroz que a Tiana correu para ele e, levantando-lhe a cabeça, procurou animá-lo. Ele, sem forças para interrogar, tinha fechado os olhos como se esperasse o golpe supremo, resignado. Então, Gabriel, tem ânimo, homem. Pode muito bem ser que o nosso Justino volte. Isto há de ser tudo mentira. O padrinho diz o mesmo. Lá dos governos é que tem obrigação de dizer quem vive e quem morre. A gente cá não sabe nada. Então, Gabriel. O velho ergueu lentamente a mão trêmula para que a irmã se calasse e, numa voz que mal se ouvia, murmurou: Deixa-me sozinho. E como ela se preparasse para responder, ele repetiu a súplica no mesmo tom muito doce, na mesma voz sem timbre: Deixa-me sozinho. Ela não ousou desobedecer-lhe. Fez-lhe a vontade e entrou na cozinha, reprimindo os soluços que lhe afogavam o peito. Ao retirar-se para o seu quarto, depois de tudo arrumado, foi à porta espreitá-lo. Viu-o na mesma posição, quase deitado sobre o banco, a cabeça pendida para o peito, os braços caídos. Vou-me embora, Gabriel, disse-lhe muito baixinho. Tem cuidado com a porta da cozinha. Vê lá, não a deixes aberta. Ele não respondeu. Quando se sentiu completamente só e o silêncio o envolveu como as rígidas pregas de um sudário, sacudiu o torpor em que caíra, levantou-se lentamente e deu uns passos pelo pátio. Depois, sem lançar sequer um olhar para a porta da cozinha, aberta de par em par, encaminhou-se para a horta, de que se via alvejar à distância o murozinho branco. Empurrou o portão de ferro que nunca se fechava. Na bela terra lentejana não há ladrões porque não há fome e o lavrador não é desconfiado. Entrou. A horta, com o muro à volta, baixo, caiado de fresco, fazia pensar num alegre e romântico cemitério de aldeia onde mortos dormissem descansadinhos na paz do Senhor. O velho sentou-se numa pedra rente à terra e abraçou num olhar vago os talhões bem tratados, o regato de água límpida que cortava a horta para as regas, o laranjal, massa sombria ao fundo, donde vinha em lufadas um ar carregadinho de perfumes. A lua, espreitando por cima do muro, deslizando por entre os ramos das árvores, caía de borco sobre a fonte, e os seus 1000 raios prateados eram na água outros tantos barquinhos luminosos que as gotas, caindo da bica em branda cadência, faziam vogar e submergir-se. O regato a seus pés corria sem cessar, num estonteamento de garoto, rindo a bom rir por entre o morangal, até sumir-se lá ao canto, junto ao muro, na sua fofa caminha de musgos de veludo verde escuro. O velho abrangeu tudo aquilo num olhar que a pouco e pouco se ia tornando mais consciente. Sorveu o ar com a ânsia de quem se sente asfixiar e levantou a cabeça num gesto de desafio e de orgulho. Ah, não podia ser. O seu filho não podia ter morrido assim longe dele, longe da terra, longe de tudo que vira nascer, de tudo que o vira crescer e fazer-se homem. Ah, não podia ser. O filho. O seu menino, o seu rapaz, que tanto lhe custara criar sem mãe, que tantos cuidados lhe dera, que só a fraqueza do seu amor deixara partir assim à aventura, como seu desejo fora, o seu maior sonho de riqueza. Teria desaparecido assim como uma pedra do chão, um punhado de terra, uma haste de erva rasteira, sem nada ter ficado dele, nem ao menos um túmulo, um montão de terra num cemitério com uma cruz ao alto a proteger-lhe o sono. E aquelas árvores que já ali estavam quando ele nascera, que as nortadas tinham sacudido, queimadas pelas geadas, despidas e açoitadas pelas mãos brutais do inverno, continuavam ali,
continuavam a viver, poupadas pelos anos, protegidas pelo destino, intactas, quase iguais às que ele vira em pequenino. Ah, não podia ser. E a esperança foi-se-lhe insinuando no peito toda a noite, a passos leves, cautelosa e traiçoeira. Um clarão de loucura atravessou-lhe as pupilas baças e os cantos duros da boca torceram-se num jeito de sorriso. Levantou mais a cabeça. Uma quase certeza invadia-lhe a alma torturada, fazia-lhe bater o coração como se tivesse 20 anos e um grande milagre lhe florisse como um altar. A sua imaginação, sempre um pouco insensata, apresentou-lhe o filho cheio de força e saúde, com as mãos plenas de riquezas, de volta à casa onde nascera, comprando terras, todas as terras em volta, as terras de pão que ninguém a peso de ouro recusaria vender-lhe, fazendo das chãs a maior herdade daquelas redondezas, daquelas 20 léguas até serras de Espanha. E quando de manhãzinha o sol assomou todo cor-de-rosa no horizonte vestido de cores pálidas, dum loiro de topázio, dum suave lilás de anêmona, dum verde translúcido de certas asas de libélulas, o nosso homem tinha tanto a certeza de que o filho havia de voltar e voltar rico, como tinha certeza de existir, certeza firme e funda, como firmes e fundas aquelas árvores tinham vivido quase intactas, anos e anos pregadas ao duro chão alentejano. E daquele dia em diante, acentuando-se a loucura, mais se lhe meteu em cabeça a cisma de que o filho estava vivo e voltaria rico, e começou por toda a parte a falar com grande entusiasmo da compra de terras que ia fazer, chegando a entrar em negociações com os proprietários, que, conhecendo-lhe a mania, abanavam gravemente a cabeça com um misto de comiseração e ironia e uma grande malícia nos olhos escuros, semicerrados. Passaram-se assim 10 anos. Nasceu gente e morreu gente. Voltou remediado e de saúde o filho do senhor Justino Urbano, da herdade das Pedralvas. O mundo continuou nas suas voltas e reviravoltas, eternamente incógnitas ao nosso entendimento, mas do Justino do Gabriel das Chãs é que nunca se soube nem novas nem mandados. A pouco e pouco, um primeiro, outros depois, todos o foram esquecendo. Só o pai continuava à sua espera, certo do seu regresso como no primeiro dia. Quando o meu rapaz voltar, dizia ele. Desejo que tenham gostado desta parte do conto O Regresso do Filho, de Florbela Espanca. Obrigada por sua companhia e até a próxima.